Voltamos, pessoal, e agora vamos falar do segundo grande tema da aula de hoje, neurologia. Tema importante porque as bancas tratam esse tema como um tema difícil, embora não seja tão difícil assim, mas muita gente morre de medo quando fala neuro. Isso assusta. Você vai ver que você vai ter sim um certo trabalho para gravar coisas que vão ser importantes, mas que por serem questões classificadas pela banca como difíceis, se você acerta, tu tá um passo à frente com a mão na vaga. Se você não errar as questões bobas, aquelas questões mais fáceis, e acertar uma dessas que a banca classifica como difícil, você está um passo à frente dos outros candidatos. Então é um tema importante para a gente poder trabalhar. Vamos começar pelo exame físico neurológico, e o primeiro grande tema dessa parte de neuro para concurso é a famosa escala de Coma de Glasgow. A escala de Coma de Glasgow é um principal instrumento para determinar e avaliar a profundidade e duração de coma, prognosticar a evolução dos pacientes com ou sem trauma crânioencefálico. Então, a escala de Coma de Glasgow é um instrumento importante utilizado para avaliação de nível de consciência e entender a gravidade ou não de um processo que afetou a parte neurológica. Essa escala tem algumas perguntas que sempre foram tradicionais de concurso. A primeira pergunta era assim, escala de Coma de Glasgow. Houve uma mudança na sigla, porque antigamente a escala de Coma de Glasgow era chamada ECG. Só que ECG trazia a dúvida se era eletrocardiograma, escala de Coma de Glasgow ou eletroencefalograma, que era o EEG, ela confundia. Mas, em especial, ECG era a sigla de eletrocardiograma e escala de Coma de Glasgow. Então, a proposta foi colocar o L ao final do G e separar o eletrocardiograma da escala de Coma de Glasgow. Tá? A escala de Coma de Glasgow, perguntas de prova. Quais são os 3 parâmetros que ela avalia? Os 3 parâmetros. Então, o primeiro parâmetro, abertura ocular. Segundo parâmetro, resposta verbal. E terceiro parâmetro, resposta motora. Então, abertura ocular, resposta verbal, resposta motora. Quando a gente fala de abertura ocular, resposta verbal e resposta motora, a pergunta é quais são os 3 parâmetros que a escala avalia. Mas tem uma pontuação. Na escala de Coma de Glasgow, o menor índice, você vai dar 1 ponto. Aquele que for pior desempenho, você dá 1 ponto. Se são 3 parâmetros, e cada um deles você vai dar 1 ponto para o pior desempenho, você vai ter um mínimo na escala de Glasgow de 3 pontos, porque são 3 parâmetros. Houve uma mudança em 2018, acrescentou-se o não testado, porque algumas vezes você não conseguia avaliar os 3 parâmetros. Exemplo, se o paciente sofresse um trauma, eu não conseguiria avaliar a resposta motora dele. Mas eu avaliava os outros 2 parâmetros, só que isso interferia, porque como eu deixei de avaliar um item, como é que eu vou fazer a avaliação usando o Glasgow completo se eu não avaliei um item? Então, entrou o não testado para a gente poder entender aquele paciente específico. Mas a pontuação mínima de Glasgow, tá? A pontuação mínima em Glasgow, pergunta de prova também, são 3 pontos. E a pontuação máxima em Glasgow são 15 pontos. Valdemir, mas eu fiquei sabendo que mudou isso, que agora a pontuação mínima é 1 ponto. Não. Existe a escala de Coma de Glasgow. Houve uma modificação em 2018, colocaram o item não testado, mexeram na forma de você avaliar, fazer a avaliação quando envolvia a dor do paciente, estímulos da dor, que agora passou a ser estímulo por pressão. Aí você pressiona o leito ungueal, você pressiona
o trapézio do paciente ou a fossa supraorbital. São os 3 pontos de pressão à dor. Que, na verdade, não é, a gente parou de chamar estímulo doloroso e fazer pressão. Bem, e depois surgiu uma possibilidade que é o score da escala de Coma de Glasgow pupila. Aí vai ser um negócio diferente que eu vou explicar mais adiante. Mas a escala de Coma de Glasgow vai de 3 a 15. 3 o mínimo, 15 o máximo. Onde 3 é o paciente grave, num coma que é chamado coma irreversível, e no 15 é o paciente consciente. E lembrar que a escala de Glasgow vai de 3 a 15, mas quando ela atinge 8 pontos ou menos, você intuba e ventila o paciente. Você intuba e faz ventilação mecânica. Então, com 8 pontos ou menos em Glasgow, atingiu 8 em Glasgow, a gente já tem que providenciar intubação e ventilação mecânica. Certo? Então, a partir daí, nós temos a discussão de Glasgow. Bem, antigamente se perguntava isso aqui. Quais são os 3 parâmetros, pontuação mínima e máxima, e a partir de quantos pontos em Glasgow você intuba e ventila? Essas eram as perguntas antigamente. Como eu falei, as bancas elevaram o nível das perguntas, tendo em vista muitos técnicos terem feito a faculdade de enfermagem e se tornado enfermeiros. E aí começou a aparecer no material de apoio de vocês, só tem questão de concurso de técnico de enfermagem, e você vai ver lá o cara descrevendo neurologicamente o paciente. Olha, o paciente tem abertura ocular à pressão, resposta motora com palavras incompreensíveis e a abertura ocular, resposta motora por decorticação, abertura ocular à pressão, resposta motora por decorticação e resposta verbal por palavras incompreensíveis. Aí eles perguntam, quantos pontos em Glasgow? Ou seja, eles estão cobrando que os técnicos de enfermagem calculem quantos pontos na escala de Glasgow. E aí não tem jeito, gente. Essa escala tem que ser o quê? Decorada. Então, vamos lá. O bom é que a escala traz assim, abertura ocular espontânea, e aqui vem a palavra de prova, tá? Espontânea, olhos abertos previamente à estimulação, você recebe 4 pontos. Ao som, abertura ocular após ordem em tom de voz normal ou voz alta. Aí você dá 3 pontos ao paciente que fez a abertura ocular quando ouviu a ordem. A abertura ocular à pressão, você faz estimulação das extremidades do dedo, leitungueal, por exemplo, mas pode ser trapézio ou pode ser fossa supraorbital. E aí, a pressão, 2 pontos. E o paciente não fez abertura ocular independente dos estímulos feitos. Aí é 1 ponto. E aí eu tenho a possibilidade de não testar aquele item. Mas em prova, quando o cara pede para você calcular, eles nunca usam isso aqui, o não testado. Eles vão botar alguma coisa. Ou ele te diz está ausente. Por exemplo, teve uma questão que o cara colocou assim, uma equipe do SAMU foi atender um paciente politrauma na rua. Chegando lá, o técnico de enfermagem, percebendo a gravidade, verificou que o paciente não tinha abertura ocular a comando, não tinha nenhuma resposta de abertura ocular, nenhuma resposta verbal e nenhuma resposta motora. Quantos pontos em Glasgow? Bom, se ele não tinha nenhuma das respostas, é 1 ponto para cada item, o mínimo 3 pontos, paciente gravíssimo. Tá? Então é assim que cai em prova. Então, a abertura ocular espontânea, 4 pontos, ao som, 3 pontos, à pressão, 2 pontos, ausente, 1 ponto. Ok? Quando a gente vai para a parte da resposta verbal, aí muda a configuração. Resposta verbal orientada é uma resposta adequada relativa ao nome, local e data. O cara te respondeu tudo que você perguntou. 5 pontos. Uma resposta confusa é uma resposta não orientada, mas comunicação coerente. Consegue conversar em frases, mas não responde corretamente as perguntas de nome, local e data. Mas o cara consegue coordenar uma fala. 4 pontos. Uma resposta por palavras.
Palavras isoladas, compreensíveis, mas que não te respondem ao que foi perguntado. 3 pontos. Uma resposta apenas por sons, ou seja, gemidos. 2 pontos. E ausente, 1 ponto. Então, resposta verbal orientada, 5 pontos. Confusa, 4 pontos. Por palavras, 3 pontos. Ao som, 2 pontos. E ausente, 1 ponto. Já na resposta motora, nós vamos ter obedece a comandos, ou seja, dei o comando, cumprimento da ordem com 2 ações, como apertar a mão do profissional e colocar a língua para fora. Cheguei lá, bom dia, aperta minha mão, aí o cara vai e aperta. Aí você fala, dá tchau, o cara dá tchau, ou seja, ele cumpre a ordem, ele vai receber 6 pontos. Resposta localizadora, ou seja, ele localiza o estímulo. Esse paciente não cumpriu a ordem, mas eu fiz um estímulo, por exemplo, na fossa supraorbital, aqui, um estímulo de dor, e ele levou a mão para tentar tirar a minha mão daquele lugar. Então, isso é uma resposta localizadora. Nesse caso, elevação da mão acima do nível da clavícula ao estímulo da cabeça. 5 pontos. Flexão normal. Ele flexiona o braço rapidamente, mas não apresenta o movimento normal. Ele não vai até a cabeça. Então, por exemplo, fiz o estímulo da fossa supraorbitária, ele levanta a mão, mas ele não consegue chegar até aqui em cima. Já perdeu o ponto ali, 4 pontos. E as 2 posturas que são problema. A flexão anormal e a extensão. Essa aqui eu vou precisar explicar, porque a flexão anormal é a flexão do membro superior ao nível do cotovelo, padrão claramente anormal, decorticação. E aí eu dou 3 pontos. E no de baixo, extensão do membro superior ao nível do cotovelo, descerebração. Vou fazer um parênteses aqui. Resposta motora, obedece a comando, 6 pontos. Localizador, levantou a cabeça e foi até o estímulo que você fez aqui em cima, ele conseguiu segurar a sua mão, 5 pontos. Ele fez um movimento de flexão, mas não conseguiu chegar, 4 pontos. Ele não flexionou corretamente. O que é isso? Flexão anormal. Quando você faz o estímulo, o paciente decortica. O que é a decorticação, gente? É o paciente flexionar o braço e rotacionar internamente. Então, quando você faz o estímulo da dor, aqui em cima, ele flexiona e faz a decorticação. Isso é 3 pontos em Glasgow, tá? Decorticação, 3 pontos em Glasgow. Se eu fizer o estímulo da dor e ao invés de fazer a flexão e rotação interna, que é a decorticação, se ele estender mais ainda o braço e rodar externamente, isso é a descerebração. Então, descerebração, você faz o estímulo da fossa supraorbital, o paciente estende mais ainda o braço e roda externamente. Isso é a descerebração, isso indica uma gravidade maior, então ele recebe 2 pontos. Então, assim, estimulei. Flexionou o braço, rotacionou internamente, decorticação, leva 3 pontos. Estendeu o braço e rotacionou externamente, descerebração, leva 2 pontos. Se a resposta é ausente, apenas 1 ponto. Então, na escala de coma de Glasgow, não tem jeito. Algumas pessoas me perguntam, Valdemir, e o estímulo external, ele caiu? Sim, ele deixou de ser usado, até pelo questionamento da sociedade de que profissionais de saúde faziam estímulo da dor no paciente, sem entender qual era o real objetivo, e como alguns profissionais faziam sem realmente ter o conhecimento, faziam de forma agressiva, torção mamilar, estímulo external, a família não entendia, isso aí começou a gerar problema, e aí a literatura passou a trazer o conhecimento de fazer 3 pontos de estímulo de pressão, leito ungueal, trapézio e fossa supraorbital. E aí você estimula e vê a resposta do paciente. Bom, gente, não tem jeito, escala de coma de Glasgow, você tem que gravar esses itens. Deixei alguns exercícios na apostila de vocês para que vocês possam fazer e entender como isso aí cobre. Vocês vão ver que vocês vão ter que voltar na tabela até conseguir começar a gravar isso. Quanto mais você mexe na escala de coma de Glasgow, mais você grava. Então, eu sempre recomendo a leitura, tá? Faz a leitura, entende, estuda, passa um tempo, volta, lê de novo, para que você reative a sua memória e você consiga efetivamente gravar, tá certo? Então, isso aí é importante, isso cai em prova, tá? É importante saber que precisa dar uma estudada nesse processo.
Bom, vamos lá. Resposta motora, resposta verbal, tá? E abertura ocular. Só que aí a ciência entendeu o seguinte, olha só. A parte cerebral, o neurônio, não vive bem sem oxigênio e sem glicose. Sem oxigênio e sem glicose. Então a gente precisa entender o processo de ter oxigênio e glicose. E o indicador excelente de oxigenação cerebral são as pupilas. Então, quando eu quero saber se alguém está muito tempo parada, a família correu e me chamou, poxa, acho que está alguma coisa errada com o meu parente. Aí tu chega no quarto lá, o paciente está em parada cardíaca. Se eu quero saber há quanto tempo ele está parado, eu vou na pupila. Quanto mais dilatada ela tiver, tá, mais tempo esse paciente está sem oxigênio cerebral e por isso a dilatação. Então, o exame da pupila é fundamental. Midríase é a dilatação pupilar, midríase, e miose, a contração. De forma normal, as pupilas são isocóricas, mesmo tamanho, tá? E quando tem lesão, elas podem ser anisocóricas, tamanhos diferentes. Na foto eu trouxe uma anisocoria, você olhar pupilas em tamanhos diferentes. E quando você fala de anisocoria, você geralmente indica algum tipo e algum grau de problema. Mas as pupilas também são fotorreagentes. E aí, quando você estimula, elas têm que reagir de forma normal. Aí, entendendo que o exame pupilar trazia um bom indicador do exame da parte de oxigenação cerebral, houve uma proposta de se usar a avaliação pupilar junto com Glasgow. E aí a avaliação do nível de consciência e da reatividade das pupilas são indicadores-chave para a avaliação de gravidade de lesão cerebral traumática e prognóstico de paciente. E aí surgiu um instrumento novo, que é o score da escala de coma de Glasgow pupila. O score da escala de coma de Glasgow pupila significa você aplicar a escala de coma de Glasgow normal, como a gente fez, e você vai ter um resultado. E depois você avaliar a pupila do paciente. E nessa avaliação vai ser proposta uma possibilidade de você diminuir ou não o resultado em Glasgow. Então, o score de escala de coma de Glasgow pupila você vai somar, né? Você vai unir, somar não, você vai unir a avaliação da escala de coma de Glasgow com a avaliação pupilar. E aí você vai ter um resultado. Vamos entender como é que isso funciona? No score da escala de coma de Glasgow pupila, você vai usar e vai aplicar o score da escala de coma de Glasgow. Normal, você aplica a escala de Glasgow. Então vamos lá. Agora aqui eu vou apagar, tá? O score da escala de coma de Glasgow pupila, agora eu vou botar aqui, ó. Score da escala de coma de Glasgow pupila. Como é que eu sei que ele está falando da pupila, gente? Porque ele vai botar um Pzinho aqui no final. Se ele não botar o P, é a escala de coma de Glasgow tradicional. Se ele falar de pupila, é esse score que eu estou explicando. Como é que funciona o score? O primeiro passo é você aplicar a escala de coma de Glasgow normal. Então, você aplica a escala de coma de Glasgow no paciente. Vamos supor que eu tenho um paciente que conseguiu 10 pontos na escala de coma de Glasgow. Um exemplo, tá, gente? Então, eu apliquei abertura ocular, resposta verbal, resposta motora e consegui 10 pontos em Glasgow. Aí, a partir daí, eu vou avaliar a reatividade pupilar. Eu vou aplicar luz na pupila e vou ver, nas duas pupilas, e vou ver a reação. Se o paciente não tem nenhuma atividade em ambas as pupilas, apliquei luz e nenhuma das duas reagiu. Então, o segundo passo é avaliar a fotorreatividade pupilar.
E o terceiro passo é nas duas pupilas. E o terceiro passo é diminuir de Glasgow a minha avaliação. Se nenhuma pupila reagiu, apliquei luz na direita e na esquerda, as duas estão paradas. Apliquei de novo, nenhuma se mexeu. Eu vou tirar 2 pontos. Então, se nenhuma mexeu, reagiu, eu tiro 2 pontos do resultado final de Glasgow. Então, se nenhuma pupila reagiu à luz, eu tiro 2 pontos aqui, ó, menos 2 pontos. Então, se eu conseguir 10 pontos em Glasgow, avaliei a pupila, as duas pupilas de um paciente e não teve reação. Qual é o resultado final do score da escala de Como de Glasgow pupila? 8. 10 menos 2. Então, eu tirei 2 pontos. Se apenas uma pupila reagiu, a outra não, aí eu só tiro 1 ponto. E se todas reagiram, se as duas reagiram, se as duas pupilas reagiram, ou seja, é o que eu esperava, aí eu não tiro ponto nenhum, é meramente o resultado de Glasgow. Então, vamos lá. Escala de Como de Glasgow, só ela, abertura ocular, resposta motora, resposta verbal. Apliquei, fiz o resultado, 3 a 15 pontos, eu tenho a escala de Glasgow. Mas agora eu resolvi aplicar o score da escala de Como de Glasgow pupila. Avalio a atividade pupilar, das duas pupilas. Se o paciente não tem reatividade pupilar, eu pego o meu resultado de Glasgow e diminuo 2 pontos dele. Então, se eu tinha 10 pontos, eu tiro 2 pontos e o meu resultado do score da escala de Como de Glasgow pupila são 8 pontos. Se eu tenho o paciente com apenas uma pupila reagindo, a outra não, eu vou tirar 1 ponto, ou seja, era 10, tirei 1 ponto, ficou 9. E se as duas pupilas reagirem, eu não tiro ponto nenhum, é meramente o resultado de Glasgow. Então, é assim. E aí, nessa configuração, gente, o score da escala de Como de Glasgow pupila, ele vai agora variar de 1 a 15. Por que 1 a 15? Qual era o mínimo da escala de Glasgow? Normal, escala de Glasgow normal, 3 pontos. Se eu pegar um paciente com Glasgow 3 e eu avaliar a pupila dele e nenhuma pupila reagiu, eu vou tirar 2 pontos. 3 menos 2, 1. Então, no score da escala de Como de Glasgow pupila, vai de 1 a 15. E na escala de Como de Glasgow normal, 3 a 15. Se você tiver dificuldade, volta a fita, dá uma lida na apostila e volta o vídeo para você poder entender melhor a diferença de eu aplicar meramente a escala de Como de Glasgow e de eu evoluir num instrumento mais moderno chamado score da escala de Como de Glasgow pupila, que aí obrigatoriamente a gente tem que avaliar a pupila do paciente. Ok, pessoal? Fechamos esse raciocínio? Maravilha. Então, agora, nós vamos, no próximo bloco, eu vou falar sobre hipertensão craniana e acidente vascular cerebral. Tá? Então, aproveita esse bloco agora, porque como é um assunto importante, que é a escala de Como de Glasgow, que cai bastante em prova, usa esse bloco só para estudar isso. E depois, no próximo bloco, eu vou continuar falando um pouquinho sobre hipertensão craniana e medidas de controle de hipertensão craniana e a parte de acidente vascular cerebral e doenças neurológicas para a gente fechar a aula. Tá certo? Sai daí não, eu já volto.